Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos, agradecendo a presença de vocês aqui no salão e também aqueles que nos acompanham através do Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Sejam todos muito bem-vindos, na certeza de que teremos mais uma vez uma noite agradável, de aprendizado, mas sobretudo de emoção. Podemos dizer que hoje é uma noite especial, como são todas as outras noites, mas hoje um pouquinho diferente. Nós teremos uma palestra com o Paulo Sampaio, nos trazendo aqui a sua mensagem, Maria, Mãe de Jesus, que nós já tivemos oportunidade de ouvi-la, e o convite foi feito justamente por isso, né? Foi muito emocionante, foi muito bom, e aquilo que é bom nós temos que compartilhar. Por isso a nossa alegria, mais uma vez, Paulinho, da sua presença e de nós, que vamos ser brindados, com certeza, com mais uma palestra muito interessante, muito agradável. Vocês estão percebendo que aqui a mesa tem bastante guloseimas, está lotada, né? E nós vamos fazer o sorteio para as mães. Todos receberam a sua mensagem, mas a mensagem numerada foi somente para as mães. Só que nós faremos esse sorteio ao final da palestra. Depois da palestra nós teremos o Dorvanil, que estará fazendo a oração final, fluidificando a água, né? E após ter terminado tudo, nós faremos o sorteio, tá bom? Então nós pedimos a todos, né, que logo após a palestra, por favor, continuem sentadinhos aí nos seus lugares, que nós teremos esses diversos brindes, e com certeza todos foram trazidos com muito amor, com muito carinho, e vai ser distribuído para vocês que estão aqui. É um presente para aquelas pessoas, para aquelas mães que estão aqui. Por isso nós falamos sempre, nós cobramos aquelas pessoas que tiverem os seus lares, que tiverem condições de virem, né, pessoalmente, presencialmente. É sempre uma alegria, é sempre um prazer. Essa troca de calor humano é muito interessante. A palestra se torna muito melhor porque nós estamos não apenas sentindo a presença do palestrante, mas sentindo a presença de cada um de vocês que estão sentados aí. Então, nosso convite, por favor, venham à Casa Espírita, que ela está sempre muito receptiva, com as portas abertas para todos nós, tá bom? Então, feito essas palavras iniciais, nós vamos, como fazemos sempre, nos prepararmos para a noite, para a palestra, nos tranquilizando, elevando os pensamentos até o alto, na certeza, Senhor, que quando oramos, nós somos atendidos em nossos pedidos. Talvez não exatamente no momento e da forma como queremos, mas com certeza é sempre do melhor jeito, é sempre aquilo que está designado para cada um de nós. Por isso, tenhamos fé em nossos pedidos, em nossas orações, e a partir daí, com esta confiança, teremos melhores condições para chegar adiante. Nossa gratidão, Senhor, por mais uma vez temos a possibilidade de chegarmos a esta casa abençoada de oração, que muitas vezes é um hospital, uma escola, mas sobretudo é um local de amor, onde todos nós somos acolhidos. Então te pedimos, neste momento, que essas nossas melhores vibrações possam, de alguma forma, abençoar todos nós que aqui estamos, e também levar os nossos pensamentos até os nossos lares, para os nossos parentes queridos e amados, que eles também sejam abençoados, e outras casas e lares tantas que nós não conhecemos, não sabemos dos problemas, das dificuldades, mas certamente também serão abençoados. Basta ter um coração aflito ou amoroso, orando em seu nome. Mas por extensão, Senhor, te pedimos também
aquelas pessoas que estão nos ouvindo, vendo neste momento, que não estão aqui, e que também têm as suas orações e os seus pedidos. Aqueles nomes que estão marcados aqui no caderno, e por que não dizer, indo um pouco além, a todas aquelas que nós chamamos de mãe, as mães que estão aqui, neste mundo, encarnadas, e aquelas tantas outras que já estão no plano espiritual, não estão fisicamente, mas está em nossos corações, em nossas mentes, no pensamento, às vezes diariamente. Todas elas, Senhor, possa de alguma forma sentir a sua presença, na certeza que quando existe o amor verdadeiro, não tem distância e nem barreira. E é com este pensamento, com esta certeza, Senhor, que nós te pedimos a sua presença entre nós, neste momento de oração, neste momento de palestra e reflexão, mas principalmente em tantos outros momentos em nossa vida que precisamos da sua presença, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então nós convidamos Paulinho para nos falar. Uma boa noite. Boa noite aos amigos também que nos acompanham pelo Facebook. Muita paz a todos. Primeiramente quero cumprimentar a todas as mães, nossa gratidão às mães, a todas as mães, que Deus abençoe a todas para essa tarefa tão importante, que nos ensinam tanto com seu amor, e rogamos a nossa Mãe Santíssima, Maria, que nos abençoe a todos, nos envolva com seu amor, para relembrarmos aqui um pouquinho da sua história tão bela entre nós. Conta-nos o evangelista Lucas, que certa feita o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, visitou a região da Galileia, mais precisamente a cidade de Nazaré, à procura de uma jovem, a jovem Maria de Nazaré. E quando esse anjo está de frente a Maria, ele faz a ela uma saudação incomum, porque ele diz a ela: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Imaginem o que deve ter passado no coração daquela jovem, ouvindo essa saudação, recebendo essa revelação tão importante. E aquele anjo assim falou com ela, pois sabia tratar-se de um espírito de alta grandeza. Maria foi escolhida dentre muitos espíritos para que fosse a mãe de Jesus aqui na terra, que permitisse ao nosso governador espiritual planetário pudesse vir até nós realizar a sua missão sublime. E Maria então apresentava as condições necessárias. Não era qualquer espírito que daria conta dessa tarefa, porque seria uma missão sublime, mas dolorosa, como nós sabemos. Uma missão que exigiria renúncia, sacrifício, enfrentar todas aquelas aflições, e Maria aceitou e veio preparada para essa tarefa. Então ela responde simplesmente ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Vejam a condição que Maria mostra nessa resposta:
plena aceitação à vontade de Deus. Aquela que estava decidida, sabia para que ela veio. Não perguntou nada, não pediu explicação nenhuma, simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E então aquele anjo, Gabriel, ainda diz a ela que a sua prima Isabel estava grávida. E Maria, então, depois de algum tempo, vai visitar a prima Isabel. E chegando à casa de sua prima, Isabel, ao perceber Maria se aproximando, logo diz a ela: bendito é o fruto que tu trazes em teu ventre, e bendita és tu entre as mulheres, porque quando tu chegastes, a criança que eu trago em meu ventre saltou de alegria. E no ventre de Isabel estava João, o Batista, aquele que viria como precursor do Cristo, viria preparar os caminhos para Jesus, viria convidar as pessoas ao arrependimento, à transformação íntima, para que pudessem receber ao máximo as luzes que Jesus ofertaria a todos. E João era um espírito de alta elevação, porque Jesus mesmo disse: dentre os nascidos de mulher, nenhum há maior que João Batista. Para a gente ter uma ideia que espírito era esse, os primos que vinham para essa missão. E Maria então se casa com José da Galileia. E é interessante quando a gente fala de José da Galileia, porque nos evangelhos quase nada temos a respeito de José da Galileia. Nós não sabemos nem quando ele desencarnou, para se ter uma ideia. Pouquíssimas referências sobre ele. E José foi um homem notável, um homem que cumpriu a sua missão à risca. Ele fez o que se esperava dele e não esperou reconhecimento, destaque, cumpriu ali a tarefa humildemente, com responsabilidade, com dedicação, fiel a Deus. E pensemos que a tarefa dele era grande, mesmo que no plano dos encarnados, ele tinha 2 espíritos sublimes sob o seu comando. Jesus e Maria estavam ali sob os cuidados desse homem, e ele cumpriu com rigor, com determinação, fazendo aquilo que Deus esperava dele. E é uma lição para nós, amigos, porque muitas vezes nós esperamos reconhecimento, o aplauso, o destaque. É importante a gente perceber que cada tarefa exige ali determinadas posturas. Cumpramos aquilo que nos está reservado, porque disse Jesus: quem é fiel no pouco, muito lhe será ofertado, reservado. E assim aproxima-se então o tempo do nascimento de Jesus. E é interessante que eu vou destacar aqui uma profecia. O profeta Miqueias era um daqueles profetas messiânicos. Profetas messiânicos foram aqueles que profetizaram a vinda do Salvador, do Messias, de Jesus. E quando a gente fala nessas profecias, precisamos lembrar que elas aconteceram com muita antecedência ao nascimento do Cristo. Miqueias, por exemplo, viveu 700 anos antes de Jesus. Para a gente ter uma ideia de quanto Jesus preparou com antecedência a sua missão. Ele enviou mensageiros falando da sua vinda. Então foi algo muito planejado, com muita antecedência. E Miqueias diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ou seja,
essa profecia está dizendo que Jesus nasceria em Belém. Acontece que Maria estava já com a gravidez um tanto quanto avançada e ela morava em Nazaré. Porém, o imperador da época, César Augusto, ele determina que fosse feito um recenseamento. Vamos imaginar assim, como se fosse mais ou menos, como o nosso censo aí do IBGE. Esse recenseamento determinava que as pessoas buscassem a sua cidade natal, ou seja, onde nasceram, para realizar o recenseamento. Então José e Maria vão para Belém, onde ele havia nascido. Chegando em Belém, eles cumprem a determinação legal do recenseamento e Maria começa a perceber sinais em seu corpo de que o nascimento poderia ocorrer em breve. O parto estava próximo. Ela sentiu sinais no corpo. Então eles procuram uma hospedagem em Belém, porém naquela cidade não havia mais lugares. Muita gente buscou a cidade para cumprir o recenseamento. Então nós sabemos que José vai encontrar uma estrebaria, um lugar onde os animais dormiam. Não tinha outro recurso. Então ali na estrebaria, José acomoda Maria dentro ali das possibilidades, e ali Jesus nasce, naquela simplicidade em meio aos animais, e ele é colocado naquele lugar chamado manjedoura, que era onde os animais se alimentavam, bebiam água, tudo muito improvisado e simples. E vejamos que aquele povo esperava o Messias, eles sabiam das profecias, mas aquelas pessoas imaginavam que Jesus viria como um rei, com sua glória. Eles imaginavam até que Jesus viria do céu, numa carruagem, com aquele poder, com aquela força. E Jesus deixa a primeira lição no seu nascimento, a lição da humildade, tão importante, E assim então, 40 dias depois do nascimento de Jesus, eles vão cumprir mais uma determinação, mais um costume daquela época, que era a prática da purificação no templo de Jerusalém. Eles precisavam levar a criança ao templo com 40 dias de vida. E assim levam Jesus. Quando eles chegam ao templo, eles são recebidos por Simeão. Simeão era um ancião do templo, um homem piedoso, justo, com uma fé muito grande. E Simeão está no Evangelho, amigos. Está no Evangelho escrito que Simeão havia recebido uma revelação espiritual de que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus. Olha que bonito. Imaginem a cena. Chega Maria e José com Jesus nos braços. A hora que Simeão pega a criança em seus braços para o costume lá da purificação, ele tem a intuição de que ali estava o Salvador. Ali estava Jesus em seus braços. Ele olha para o alto, ele louva a Deus e ele diz assim: agora, Senhor, já podes despedir o teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Ele sabia que ali estava o Cristo. E ele diz ainda: eis que este menino foi posto para queda e soerguimento de muitos em Israel, porque Jesus vinha para restabelecer os devidos valores. Quando Jesus disse: quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado, ele mostrava ali os valores reais perante Deus, porque no reino de Deus, o maior é o servo de todos. E aí então Simeão ainda olha para Maria
E olhando profundamente nos olhos de Maria, ele faz uma revelação dolorosa, porque ele diz a ela: e uma espada transpassará a tua própria alma. Uma revelação dura, porque ele sabia das possibilidades, do desenrolar dos acontecimentos, de toda aquela dificuldade que o coração amoroso de Maria haveria de enfrentar. E assim o tempo passa. Jesus, agora com 12 anos de idade, eles vão para aquela festa da Páscoa em Jerusalém. Todos os anos era o costume visitar Jerusalém para a festa da Páscoa. E ali então eles comemoram, participam das festividades. E ao final da comemoração, tinha um costume que os homens voltavam para a sua cidade, José e Maria voltariam para Nazaré, mas eles voltavam assim, um grupo de homens por um caminho e um grupo de mulheres por outro, até que eles se encontravam mais à frente. E José e Maria, cada um imaginando que Jesus estivesse com o outro. Quando eles se encontram, percebe que não estavam com a criança, 12 anos de idade. Aí eles voltam rápido para Jerusalém e vão encontrar Jesus naquele episódio que nós conhecemos, conversando com os doutores da lei. Aqueles conhecedores profundos da lei, aqueles doutores que ensinavam a lei às pessoas, estavam ali perplexos, admirados da sabedoria daquela criança de 12 anos de idade, falando com aquela desenvoltura da lei divina. E Maria então, quando encontra Jesus ali conversando, eu penso que ela deixou aflorar nela o instinto materno, porque no íntimo de sua alma ela sabia que Jesus era um espírito superior a ela, espiritualmente falando, mas naquela hora ela era a mãe. E ela diz a ele: mas filho, por que agiste assim conosco? Nós estamos preocupados à tua procura. E ele responde a ela: por quê? Por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que eu preciso cuidar das coisas de meu pai? É lógico que ele falava de Deus. Com 12 anos ele já estava focado na sua missão. E aí então, amigos, conta-nos Humberto de Campos, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, no livro Boa Nova. Quem não conhece esse livro, eu deixo aqui a recomendação: leiam esse livro, porque esse livro é como se fosse um adendo ao Evangelho. Ele tem ali, ele mostra os bastidores do Evangelho. Então, nesse livro, Humberto de Campos nos traz mais informações sobre Maria, que são poucas, nos Evangelhos. Então ele conta que Maria, logo após esse episódio de Jesus conversando com os doutores da lei, ela despertou nela uma preocupação de pensar no futuro de Jesus. Ela ficou preocupada como seria a formação dele, e ela pediu a um amigo que tinha uma certa influência no templo de Jerusalém, para que conseguisse um lugar para Jesus estudar no templo, para que ele se formasse, para que ele se preparasse, tivesse um futuro, pois que ele era uma criança brilhante. Mas no dia seguinte que Maria pede isso ao amigo, Jesus logo cedo se dirige a ela e pergunta assim: mãe, o que queres tu de mim? Por acaso eu não tenho demonstrado a minha comunhão com o Pai Celestial? Ou seja, ele sabia que ela havia pedido essa ajuda, mas era como se ele dissesse que não precisava disso. E ela toda encabulada, explicando, da sua preocupação materna, ele a tranquiliza, mas ele diz a ela: mãe, fique tranquila, eu já estou com Deus. Tipo assim, não precisa outras preocupações terrenas.
E naquele mesmo dia, ele pede a José, o seu pai, que o admitisse no serviço da carpintaria. E diz Humberto de Campos que desde aquele dia ele trabalhava na carpintaria com muito amor e enchia a casa de alegria. E assim, a partir dos 13 anos de idade até os 30, nós não temos informações sobre Jesus nos evangelhos. Nós vamos encontrar um episódio que está no Evangelho de João, quando ali praticamente já é o início da vida pública de Jesus. Aquele episódio conhecido como Bodas de Caná da Galileia, uma festa de casamento. Diz o evangelista que naquela festa estavam Maria, Jesus e alguns discípulos dele. A festa transcorria naquela alegria, costumeira daquelas festas daquela época. Porém, em determinado momento, Maria procura Jesus preocupada e diz a ele: filho, acabou o vinho. E entendamos, amigos, que naquela comunidade, naquela cultura, uma festa de casamento, se o vinho acabasse, era algo vergonhoso para quem dava a festa. Então Maria estava ali preocupada com os amigos, porque havia acabado o vinho. E Jesus então diz a ela: mulher, o que queres de mim? A minha hora ainda não chegou. Entendamos aqui também um parêntese. Parece que Jesus foi um pouco duro com ela, mas o termo mulher era como se ele dissesse senhora. Era um termo respeitoso. Senhora, o que queres de mim? E a minha hora não chegou, porque ele não tinha iniciado a vida pública dele. E aí acontece algo interessante, para a gente ver a personalidade de Maria. Porque diante dessa fala de Jesus, ela poderia ter esquecido o caso, Então, paciência. Mas o que ela faz? Ela busca aqueles que serviam o vinho e diz a eles: façam tudo o que ele vos disser. É como se ela dissesse a Jesus: resolve, o problema está com você. E Jesus deixa outra lição, porque ele nos mostra ali a prática de um mandamento: honrar pai e mãe. Porque ele não reclama, não fala nada e atende o pedido da mãe, transforma a água em vinho. E um vinho tão bom que muitos que ali estavam diziam aos anfitriões, diziam a eles: normalmente serve-se primeiro o vinho bom, mas vocês deixaram o vinho melhor para o final. E assim Jesus inicia a sua missão sublime. Durante 3 anos, nós sabemos tudo, ou pelo menos temos uma ideia do que o Cristo realizou. E Maria acompanhou a missão de Jesus, nem sempre lado a lado, mas mesmo à distância, ela sabia tudo o que Jesus estava fazendo, ela acompanhava seus passos, e ela vai acompanhar também aquele momento doloroso da prisão, do julgamento e da condenação de Jesus. E nós vamos encontrar então Maria naquele testemunho supremo, diante da cruz, olhando para Jesus tomada de imensa aflição e agonia. E Humberto de Campos nos revela mais uma vez que naquela hora Maria, diante da cruz, ela começa a lembrar-se da infância de Jesus. Ela começa a recordar aqueles momentos felizes que eles viveram, a lembrar daquela criança que mostrava Deus em todos os momentos da sua vida. Mas ela também teve pensamentos aflitivos naquela hora. Aflitivas interrogações passavam pela mente de Maria, porque ela perguntava a si mesma: que fizera Jesus para merecer isso?
merecer tão amargas penas? Ele que era somente amor, ele que cuidava de todos. Ela se recorda de que um dia, quando criança, ele levara 2 malfeitores para sua casa, atendendo aqueles homens com carinho, falando de Deus para eles. Ela se recorda de toda a missão que ele havia desempenhado, as curas, os consolos, a luz que ele levava, o amor que ele irradiava por todos. E ela questionava: por quê? Que desígnios são esses que levaram meu filho a essa condição? E diz Humberto de Campos que uma voz amiga falava no íntimo da alma de Maria, que eram determinações insondáveis de Deus, que era preciso aceitar para a redenção de todos. E Maria, naquela hora, apesar da dor e da aflição, ela repetia para si mesma: faça-se em mim conforme a vontade do Senhor, mostrando ali que ela estava pronta. Ela tinha a intuição desse momento difícil e ela estava ali firme para enfrentar esse momento doloroso. E naquela hora de aflição, ela sente um abraço caloroso. Era João, o apóstolo, o único que ficou ali junto de Maria. Ele abraça Maria carinhosamente e Jesus na cruz observa a chegada de João. E Jesus então diz a Maria: mãe, eis aí teu filho. E diz a João: filho, eis aí tua mãe. Como se ele pedisse aos dois que um cuidasse do outro a partir daquela hora. E assim nós vemos que depois da morte de Jesus, Maria se transfere para uma cidade chamada Betânia. Era onde ela tinha alguns parentes. Foi morar com esses parentes em Betânia. Mas João, o apóstolo, não se esquecia daquelas palavras de Jesus, quando ele disse: filho, eis aí tua mãe. E ele então resolve visitar Maria em Betânia, porque João morava em Éfeso, onde ele pregava o Evangelho do Cristo. E ele resolve ir a Betânia, convidar Maria para morar com ele em Éfeso. E assim ele faz. Chegando em Betânia, convida Maria e ela aceita. Ela vai com João morar junto dele em Éfeso. E Humberto de Campos nos conta que a casinha humilde de João em Éfeso, uma casinha simples, os dois ali começaram a aglomerar pessoas, filas se formavam naquela casa para ouvir dos relatos de João do Evangelho e para receber do amor de Maria. Maria acolhia os sofredores como se fosse a mãe de todos eles. Então, aquela casinha humilde era como uma choupana. Passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. E é interessante que Humberto de Campos nos conta que o termo Maria Santíssima, muitos pensam que foi criado pelas religiões, mas não. É um termo criado por aquelas pessoas simples, carentes, que buscavam em Maria o consolo de uma mãe, um coração materno, e a chamavam de Maria Santíssima. E assim o tempo foi passando, eles acolhendo, auxiliando, falando do Evangelho do Cristo. Quando Maria, já um tanto quanto idosa para a época, ela certo dia estava sentada fora da sua casa, ali à beira da sua casa, e era um crepúsculo maravilhoso, quando ela orava por todos aqueles cristãos que preferiam dar a vida do que negar Jesus, aqueles cristãos que preferiam a morte
do que negar o Cristo. E ela então orava por eles naquele crepúsculo. Quando aproxima-se então um peregrino, um homem comum, já estava ali algo escuro naquela penumbra, e ela não reconhece quem era aquele homem que se aproximava. Ela o convida a entrar, como sempre fazia, acolhendo a todos, e aquele homem entra, e ali dentro da sua casa ele começa a falar das bem-aventuranças, com uma desenvoltura, e Maria então ficou encabulada com aquilo. Ela pensava consigo: que mendigo é esse que me acalma tanto o coração? Que voz meiga é essa que parece que eu conheço? Quando aquele homem então estende as mãos a Maria e diz a ela: minha mãe, vem aos meus braços, eu vim te buscar, você cumpriu bem a tua missão. Maria então pega nas mãos daquele homem, e ao ver as chagas, as marcas de cravos naquela mão, ela responde apenas: meu filho, meu filho. E ela ameaçou ajoelhar-se diante de Jesus, mas ele a segura, e ele, governador espiritual do planeta Terra, ajoelha-se diante de Maria, e ele diz a ela: sim, minha mãe, sou eu vim te buscar, porque o meu Pai quer que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. Maria cambaleou de emoção, inexprimível ventura tomou conta do seu coração, e ela entrou num êxtase, e o seu corpo paralisou, ela desfaleceu. E depois de algum tempo, João a encontra já paralisada, inerte, e depois de algum tempo ela desencarnaria então. E uma multidão de anjos foi buscar Maria para levá-la às esferas do Cristo. Mas ela então pede àqueles anjos que antes de levá-la, ela queria visitar mais uma vez a Galileia, aqueles lugares onde tinha convivido com Jesus, e eles a levam. Maria para em cada um daqueles lugares, relembrando as cenas maravilhosas, todos aqueles momentos felizes juntos de Jesus. E depois ela pede ainda que ela queria visitar aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres que davam a vida por Jesus. E ela então é levada a Roma, num cárcere sombrio, onde lá estavam centenas de cristãos aguardando o momento da morte. Maria, ali chegando, orou junto daqueles cristãos, orou com intensa fé, mas ela queria deixar algo dela para aqueles homens e mulheres. Ela queria deixar algo que motivasse, que fortalecesse o ânimo daquelas pessoas. Então ela observou uma jovem, ela aproximou-se daquela jovem e soprou no ouvido dela: canta, minha filha, canta, mostremos a nossa fé, tenha bom ânimo. E aquela jovem, sem compreender que emoção tomava conta de seu coração, ela cantou um hino de profundo amor a Jesus, e em poucos segundos todos cantavam com ela, louvando o Cristo. E diz Humberto de Campos que desde aquele dia todos os discípulos de Jesus têm cantado na terra. E conta-nos Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Memórias de um Suicida, que Maria prossegue no mundo espiritual como a mãe de todas as mães, trabalhando incansavelmente pelos sofredores da terra, em especial os suicidas, que tanto sofrem
Existe no mundo espiritual uma legião dos servos de Maria. Sob o comando de Maria, espíritos amorosos visitam a terra periodicamente, trazendo consolo, conforto, resgatando a todos aqueles que necessitam. E recordo que Chico dizia assim: a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Que beleza! Eu penso que Deus colocou a mãe na porta de entrada da reencarnação. A mãe é essa bênção que dá força para todos nós que precisamos reencarnar. É essa acolhida amorosa, é essa condição de nos preparar para as tarefas a que viemos. Porque sabemos que o amor de mãe é a maior expressão do amor na terra. Então eu aproveito para, mais uma vez, agradecer às mães, parabenizar as mães, rogar a Deus que fortaleça a todas, para que continuem firmes nessa tarefa abençoada, de mostrar os caminhos do Evangelho para seus filhos. E para a gente encerrar então, trago aqui agora um poema de Maria Dolores, belíssimo, que está no livro Momentos de Ouro. Maria Dolores, através do Chico Xavier, deixa-nos essa pérola chamada Retrato de Mãe. E ela diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando-te um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor
sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Muita paz. Nós comentamos logo no início que seria maravilhoso, e foi. Muito obrigado, viu, Paminhão? Obrigado mesmo de coração, pela emoção que nos traz mais uma vez. Como nós falamos sempre, normalmente nós saímos melhor daqui do que quando chegamos. Hoje nós vamos sair muito melhores, com toda certeza. Lembrando que nós falamos no início, mas algumas pessoas chegaram depois. O Dorvanil vai fazer a prece, né, final. Nós temos a água fluidificada e logo após a prece nós temos sorteio aqui para as mães, tá? Então, por favor, espere mais 5, 10 minutinhos após a prece, que nós estaremos sorteando aqui para as mamães, tá bom? Boa noite a todos. Neste momento é um momento de agradecimento por tudo aquilo que nós pudemos receber durante esse tempo em que o Paulo falou para nós. Haveríamos, não fosse a necessidade do tempo, falarmos o contraponto da palestra do Paulo a respeito do homem e da mulher. Mas, pela exiguidade do tempo, nós vamos
agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aquele que veio iluminar os nossos caminhos, para que, num tempo qualquer, nós possamos entender o que é homem e mulher, como filhos de Deus, formadores da humanidade. Nesse instante, então, vamos agradecer a oportunidade daquilo que nós tivemos como roteiro para a nossa jornada evolutiva, com as luzes que Jesus veio trazer, com o carinho e o amor que Maria Santíssima devotou a seu Filho, devotando a todos nós, irmãos de Jesus, consequentemente, filhos de Maria. Vamos orar em favor de todos aqueles que ainda não entenderam que somos todos irmãos, que somos todos filhos de Deus e que a Maria Santíssima, da qual o Paulo fez menção em sua oratória, venham abençoar-nos neste momento, e que num momento qualquer possam homens e mulheres entenderem que somos massas da mesma massa, almas unas e independentes, mas todos filhos de Deus, e que todos esses filhos de Deus recebam de nós nesse instante a nossa oração, em nome de Maria, Mãe de Jesus, a lançar seus olhos, seus sentimentos por todos nós, agora e sempre. Oremos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, agora e sempre, e que assim seja. Senhor Jesus, amado Mestre, Maria de Nazaré, olhando por nós, abençoe-nos a todos agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos. Feliz Dia das Mães a todas que aqui estão, que, sendo as mães, elas geram mulheres, mas geram homens também. Não fossem as mães, não fossem as mulheres, não haveria humanidade, não haveria seres humanos do planeta Terra. Boa noite a todos e obrigado.